Bom, pessoal, e aí, onde a gente estava? A gente estava falando de estômago, vamos agora para o intestino, certo? E mesmo que essa parte ela fique mais curta, tá? Eu vou separar para falar de uma parte do intestino só agora, só do duodeno, tá? Que é a primeira parte, a porçãozinha mais inicial aí, certo? Então vamos lá. Funções gerais aí do intestino. Então, uma das grandes funções, né, vai ser a absorção de nutrientes, que vai estar relacionada ao intestino delgado, tá? Mas além disso, a gente vai ter a digestão de muitos nutrientes também, tá? Aqui eu deixei destacado só a absorção porque até agora, basicamente não aconteceu absorção, tá? Aconteceu um pouco de absorção de água lá no estômago, certo? Mas de nutrientes, por exemplo, glicose, aminoácidos, essas coisas, nada, certo? Então, absorção de nutrientes, intestino, função extremamente importante, tá? O que acontece? Esse intestino grosso ele vai ajudar na absorção de água, mas também na reabsorção de água, né? No que eu posso ter perdido de água, de repente, para o meu trato digestório aí, para a realização desse processo como um todo, né? Você tem a absorção de alguns nutrientes, né? Mais especificamente vitaminas aí, principalmente no intestino grosso, e a formação das fezes, tá? Então vamos passar aí por alguns desses processos. Então vamos falar do nosso intestino delgado. Deixa a piada ruim por lá. Vamos lá. Vamos pro duodeno, certo? Então você está olhando para a porção inicial do intestino delgado, certo? Então, se a gente pensar, né, nessa estrutura aqui que está representada nesse esqueminha, o nosso estômago ele estaria ligado, né, a esse pedacinho aqui e estaria aqui para cima, tá? E essa é a porção muito inicial do nosso intestino. Só que vai acontecer coisa demais, tá? A primeira coisa, quando chega, né, aquele nosso quimo, ele vai chegar nessa primeira região do duodeno e vai fazer com que a gente libere, né, principalmente NaCO3, né, então bicarbonato de sódio, aí para rolar uma neutralização daquele pH. Então esse bicarbonato aí vai ajudar, né, a fazer essa neutralização junto com sais biliares, tal. Mas vai ajudar a levar o nosso pH para 8, né, ou o pH dessa parte do sistema digestório para 8. O que é uma coisa importante porque essas enzimas, elas funcionam, né, todas essas enzimas que estão aqui, elas vão funcionar nesse pH mais elevado, certo? Nesse pH mais básico. Bom, primeira coisa que não está aqui, né, nesse slide também. Então eu tinha o quimo chegando, né, lá do estômago. Então voltando aqui para o nosso estômago, eu tinha o quimo, que era o bolo alimentar mais o suco gástrico, isso dá origem ao quimo. Esse quimo mais, né, o suco pancreático, mais a bile, mais o suco entérico é o que a gente vai chamar de quilo, tá? Então, só um último nome aí, enfim. Não acho que sejam os nomes mais importantes do mundo, mas vocês têm todos eles agora, certo? O que vai ter no suco pancreático? Então, coisas importantes, ó. Eu tenho amilase pancreática aqui. Então, eu tenho amilase com outro nome, né? Então, onde que eu tinha amilase mesmo? Era amilase salivar, lá na boca, certo? Então, fazia o papel de digerir amido em maltose. Tá, Mantovani, então, para que eu tenho outra amilase pancreática aqui, né? Já não digeriu todo o amido? Talvez, se você tivesse mastigado de forma correta, certo? E eu não estou falando que aqui eu faça isso direito, eu sou culpado como muitos de vocês, né? Então, quem já não comeu muito rapidamente, né? Por exemplo, deu 3 mordidas, né? E engoliu, ou pegou a coxinha, deu 2 mordidas, terminou ela inteira, né? Eu estou falando 2 mordidas mesmo, mordeu, engoliu de novo, acabou, certo? Então, fez um consumo aí, né? Do que você estava se alimentando muito rápido. Então isso é uma coisa ótima, né? Você ter uma amilase pancreática. Por quê? Essa redundância no sistema garante, né, que se sobrou algum amido que não foi digerido, que ele vai ser digerido e vai ser absorvido, né? E pensando em termos evolutivos, né, imaginando também quando os nossos ancestrais, né, estavam, por exemplo, lá nas planícies africanas, onde o alimento era algo muito mais escasso, muito mais difícil de encontrar, ou mesmo quando você está olhando para sociedades onde a escassez de alimento é muito grande por qualquer motivo, certo?
ter essa dualidade, né, essa redundância pode ser algo bom, porque você extrai o máximo de nutrientes possíveis daquele alimento, certo? Então, principalmente, né, açúcar, que é algo super importante na nossa alimentação do ponto de vista evolutivo, né? Tanto que se você pegar coisas que são viciantes, né, geralmente você vai encontrar possibilidades aí de mistura de açúcar com gordura, né? Então, por exemplo, você pode citar aí cookies, né? Então você está olhando para chocolate ou muitos chocolates, né? Alta quantidade de açúcar, com muita gordura também. Então isso é muito palatável e o nosso cérebro pira nisso, né? Justamente por uma questão evolutiva de muita caloria. Então, um alimento muito bom para você se manter em épocas de escassez, certo? E também sal, né? A quantidade de sal aí pode ser variável de sódio e isso aumenta o quanto é palatável aquele alimento, certo? Enfim. Então, essa redundância acaba possibilitando, né, uma maior absorção de nutrientes como um todo. E você vai ter uma molécula que é a tripsina aqui. Então aqui está só descrito, né, nos próximos slides estão ali separados, eu vou retomar tudo isso, tá? A tripsina é uma outra enzima que faz digestão de proteínas. Então lembra de tripsina, pepsina, né? Então são nomes parecidos aí, estão digerindo as mesmas coisas, proteínas em peptídeos, tá? Giovanni, mas como que eu vou lembrar qual é antes? Bom, pensa no alfabeto, o P vem antes do T, né? Então PT. Mas, e aí você tem o quê? Você tem aí lipase pancreática também, certo? Lipase, uma enzima, certo? Lipídios, né? Pancreática porque é o pâncreas que produz. E nucleases, certo? Então, coisas que digerem ácidos nucleicos, RNA e DNA. Beleza? Então esse é o primeiro pedaço aqui, a secreção do suco pancreático. Secreção de bile, produzida pelo fígado, certo? Então esse é o primeiro ponto. A bile, ela é produzida pelo fígado. A vesícula biliar, ela só armazena isso como um todo. E aí quando o alimento chega nessa região, a vesícula, né, você tem um apertar da vesícula que vai esguichar aí a bile nesse alimento. E a bile, ela não tem nenhuma enzima, né, ela não faz digestão química, tá? Ela vai pegar uma molécula grande e transformar em moléculazinhas menores aí, certo? E o suco entérico, que é produzido pelas próprias células da parede intestinal, tá? Que vão digerir coisas menores, então de sacarídeos, né? Peptidases, então vão pegar aqueles peptídeos e quebrar, e vão pegar os nucleotídeos e vão quebrar isso daí, certo? Vamos olhar cada uma dessas coisas aí com um pouco mais de detalhe, um pouco mais de atenção em cada uma delas. Bom, suco pancreático, então. O que eu quero que vocês pensem é que eles ainda estão pegando macromoléculas e transformando em coisas menores, certo? Então, amilase pancreática, você vai pegar amido e transformar em, por exemplo, maltose. Então, um polissacarídeo em um disacarídeo. Tripsina e quimiotripsina, né? Vão pegar essas proteínas e vão transformar também em peptídeos menores, como, por exemplo, a pepsina fez lá no estômago, certo? Então, eu estou pegando as proteínas, os peptídeos, e estou reduzindo o tamanho deles. Mas ainda assim não é o suficiente para você absorver esses peptídeos. Lipase pancreática vai pegar os lipídios que você consumiu, né? E a grande maioria deles vão ser ácidos graxos e glicerol, certo? No caso dos lipídios, quando eles passam pela digestão da lipase pancreática, você já absorve esses ácidos graxos e esse glicerol, certo? Então, isso daqui já está pronto para ser absorvido. E as nucleases que vão pegar DNA e RNA e vão quebrar em nucleotídeos, que são a estrutura que está abaixo ali, que eu não vou mexer o mouse para não ficar cobrindo com aquela tarja, né, com o negócio dos slides, mas que é o fosfato, a pentose, seja ribose, desoxirribose, e uma base nitrogenada, certo? Então, isso que faz o suco pancreático, né, as enzimas do suco pancreático fazem essas digestões. Aí, beleza? Suco entérico, né, vai pegar basicamente várias daquelas coisas que foram digeridas no suco pancreático, na nossa boca, né, pela amilase salivar, ou no nosso estômago pela pepsina, e vão quebrar isso ainda mais.
Então você vai pegar essas disacaridases, que são maltase, que vai pegar a maltose, que é uma glicose mais uma glicose, e vai quebrar isso daí. E aí a glicose pode ser absorvida. Sacarase, né, que vai pegar, por exemplo, aquele açúcar que a gente usa, sacarose, né, então vai pegar o açúcar da cana, por exemplo, certo? E vai separar isso em glicose e frutose. Lactase, né, vai pegar uma lactose e separar em glicose e galactose. Então, o açúcar que a gente encontra no leite. Aí, beleza? Então você tem a quebra disso daí, né, desses disacarídeos aqui, em monossacarídeos aqui desse lado. E aí esses monossacarídeos podem ser absorvidos e podem ser utilizados pelo nosso corpo. Tá? E a gente vai ter uma classe de moléculas aqui de peptidases. Então enzimas, né, que vão pegar aqueles peptídeos e vão quebrar nos aminoácidos mesmo. E aí sim eu posso absorver esses aminoácidos. E nucleotidases, que vão pegar aqueles nucleotídeos, né, aquela estrutura que eu mostrei antes para vocês lembrarem, né, vão pegar e separar esse fosfato, que vai dar origem ao ácido fosfórico, aí vão separar essa pentose, seja uma ribose, seja uma desoxirribose, e essa base nitrogenada, possibilitando tudo isso de ser absorvido. Beleza? E aí a gente chega na bile, que você pode ver até que eu coloquei em letras maiores, coloquei aí em destaque, né, em negrito, certo? Então, primeiro ponto, a bile ela é produzida pelo fígado, beleza? Diversas questões vão falar que a bile é produzida pela vesícula biliar, por conta do nome que ela recebe. Mas não é esse, ela não é produzida pela vesícula, ela é produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar, para ser utilizada na hora que seja necessário. Tanto que se você, por exemplo, teve uma pedra na vesícula e tirou a vesícula biliar, você continua liberando bile, só que em uma quantidade menor, por isso que você tem que tomar cuidado com a quantidade de gordura que você come geralmente, tá? Segundo ponto, a bile não tem enzimas, nenhuma enzima, certo? Então algumas questões vão trabalhar com essa ideia da bile ter enzimas para quebrar tal coisa. Não, tá errado, nenhuma enzima. Qual que é o papel da bile, então, Mantovani? Ela emulsifica gorduras. Então ela vai fazer uma quebra mecânica dessa gordura. Então o que são esses sais biliares? Eles são moléculas que têm um pedaço polar e um pedaço apolar. O pedaço apolar da bile vai interagir com a gota da gordura aqui que você está vendo, e o pedaço polar vai ficar de fora e interagir com água. O que acontece? Isso permite, né, que esses sais biliares, né, ou que a água quebre a tensão superficial dessa gota de gordura. Então ela vai transformar essa gota de gordura, né, então você pode ver a gota de gordura aqui, com a ação da bile, dos sais biliares, você vai ter a formação das gotículas, aqui de gotículas de gordura. Isso possibilita o quê? Uma maior área de superfície de contato com as lipases pancreáticas. Então isso favorece a digestão de gorduras. Mas o que acontece? A bile em si, ela só separa essa gota de gordura em gotículas menores de gordura. E a lipase pancreática, que veio do pâncreas, foi produzida no pâncreas, é quem faz a digestão química dessas gotículas lá em ácido graxo e glicerol, tá? E você vai ter um processo de neutralização do pH também aí, né? Por conta desses sais que eles têm um caráter mais básico, tá? Mas pouca coisa. E aí, pessoal, eu vou parar aqui, né? E depois eu termino, né, de falar das outras duas partes do intestino delgado e falo do intestino grosso aí, certo? Então, até daqui a pouco.